Pai, estamos diante de Ti, amamos a Tua palavra, estar na Tua casa e buscar a Tua face. Em Ti nós temos liberdade. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. E se alguém necessita de libertação, que seja. Se alguém necessita de cura, que receba a cura. Essa pessoa saia daqui na certeza da vitória, porque o Senhor é um Deus de vitória, não de derrota. Nunca perdeu uma batalha, não perderia agora. Meu Deus, faz dessa pessoa uma pessoa realizada no Senhor. A nossa bênção está em Ti. O Senhor é o nosso Deus e a Tua palavra é a nossa espada de guerra. Meu Deus, em nome de Jesus, faz aqui a Tua obra, traz o Teu poder, a Tua libertação sobre todos. Eu te peço em nome de Jesus. E quem crê, diga amém e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Eu quero falar uma coisa aqui. Um assunto com vocês que acho que no fundo todo mundo já sabe, né? Mas é bom de vez em quando a gente voltar a falar. Você sabe que tem coisas que a gente precisa repetir muitas vezes para entrar no coração da pessoa, né? A gente precisa repetir muitas vezes. E é bom de vez em quando voltar a essas mensagens, né? Colossenses capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 9. Colossenses 2, versículo 9. Ele diz assim, ó: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Em quem? Está falando de Jesus então, não está falando da gente, nem do Paulo, nem do Pedro, né? Está falando do próprio Jesus. Nele habita, em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele. Em nós, coitado de nós não somos perfeitos, nunca seremos aqui. Mas quando nós agimos nele, pela palavra dele, nós somos perfeitos. E vamos lá. Que é a cabeça de todo principado e potestade, autoridades, né? No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão, não feita por mão, um despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então você vê aí a importância do batismo nas águas, né? De volta e meia eu esbarro com pessoas que, porque respeito à religião anterior, não querem batizar. Isso é um erro, tá? Respeitar mais a religião que você um dia já frequentou do que a própria palavra de Deus. É um erro gravíssimo. Não é que você tem que perder o respeito por aquilo que você viveu, não é isso. Mas Jesus mandou batizar, então tem que ser batizado. Ah, mas lá na minha religião me batizaram do jeito deles, e eu respeito muito isso. Tá bom, respeita, mas tem que respeitar mais Jesus que mandou você batizar nas águas. Tá bom? Bom, mas o assunto não é batismo. Vamos lá então, versículo 13. Versículo 13 agora. Diz assim, aqui começa a mensagem. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então ele está falando da gente agora. Ele está falando de um grupo de pessoas, no caso aqui os Colossenses. Colossenses, ele tinha o Epáfras como pastor, né, a igreja de Colossenses. Dizem que Paulo, então, na verdade, nunca pisou em Colossenses. Ele foi em Éfeso. Ficou 2 anos em Éfeso, ali construindo, edificando uma igreja. E Colossenses fica a 160 metros, 160 quilômetros, mais ou menos, de Filipenses. Então, de Efésios, ou de Éfeso, né? E ali o Epáfras em Éfeso conhece o Paulo, conhece a Cristo, e depois vai abrir a igreja em Colossos, que é o nome da cidade, por isso Colossenses. Essa cidade, então, o Paulo vai mandar uma carta dizendo: quando vocês estavam mortos nos pecados,
na incircuncisão da vossa carne. Ou seja, quando vocês ainda tinham a religião de vocês, o entendimento de vocês, as práticas de vocês, vocês não tinham a circuncisão física que os israelitas todos têm, você sabe disso, é o que se assemelha à operação da fimose hoje, né? Na criança, no menino. Todos os hebreus tinham isso, eles não tinham. Mas ele está falando, ó, quando vocês estavam no passado, no pecado, Deus entrou e perdoou todas as suas ofensas. Se você já aceitou Jesus e já recebeu Jesus como Salvador da sua vida, isso significa que Deus perdoou todos os seus pecados. Então, tudo que era antes está perdoado. Todas as suas práticas, Deus perdoa. Amém, Jesus? E aqui começa a mensagem. Eu preciso começar a fazer uma comparação na lei que eu vivia antes e a lei que eu vivo agora. Eu preciso fazer essa comparação, você precisa fazer essa comparação. Você veio para a igreja e alguns a maioria aqui, eu já conheço, alguns até de vista, alguns nunca conversei, mas conheço. E a maioria aqui já entregou sua vida a Jesus Cristo. A partir do momento em que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, Ele vem e perdoa todos os seus pecados. O que ficou para trás, ficou para trás. Eu costumo chamar isso de ponto zero. Ponto zero. Eu aceitei Jesus, zerei minha vida, vou começar a contar de novo. 1, 2, 3, 4. Se eu começar a contar para trás, menos 1, menos 2, menos 3, já era. Eu começo a travar minha vida e ter minha vida toda amarrada. Porque eu sei o que eu fiz no passado. Ninguém apagou minha mente, como dizem lá fora. Ninguém fez uma lobotomia, ninguém fez uma lavagem cerebral na minha mente. Eu sei muito bem quem eu era. Eu sei muito bem o que eu fazia. E sei muito bem quem perdoou todos os meus pecados e me fez um homem novo. Eu tenho que ter isso muito claro. Qual foi a libertação que Ele deu para mim? Como que Ele me libertou? De onde Ele me tirou? De qual lamaçal? De qual vício? De qual pecado? Eu preciso ter muito claro. Por quê? Porque eu tenho uma lista antiga. Eu tenho uma lista agora que eu aceitei Jesus. Eu tenho uma lista de quem eu era, do que eu fazia. E agora eu estou construindo uma nova lista de coisas que eu faço que vai contar lá no céu. Está dando para entender o que Deus colocou no meu coração? Sim ou não? Eu estou reescrevendo a minha vida. A partir do momento em que eu entreguei minha vida a Cristo, não importa a minha idade, eu vou reescrever a minha vida. Eu vou fazer uma nova lista de coisas que eu faço e agrada a Deus. E se nessa nova lista aparecer algo que eu faça que não agrada a Deus, eu devo me arrepender. Porque a lista do passado é para ficar no passado. Amém, Jesus? Esquece. Colossenses precisava entender isso. E o Paulo vai falar isso com ele, já começa a falar isso com ele aqui. Vocês estavam mortos. Chegou o evangelho de Jesus aí. Em Cristo vocês são vencedores. Estão vivos. Receberam a vida de Cristo em vocês. Foram vivificados. A vida de Cristo agora está em vocês. Sozinhos vocês não são perfeitos, mas com Ele você é perfeito. Tudo que você faz no nome de Cristo, na direção dele, perfeito. O que você faz na sua direção, porque você acha que sabe, acontece e faz acontecer, não. Isso não vai ser perfeito. Mas com a direção de Deus é perfeito. Amém, Jesus? Direção de Deus. Não estou falando aquelas pessoas doidas que dizem que Deus mandou matar, que Deus mandou explodir, que Deus mandou fazer, que Deus mandou separar da minha esposa e arrumar outra mulher. Conversa fiada. Isso é demônio se passando por Deus para a pessoa. Deus nunca vai querer a separação de um casal. Deus nunca vai querer a destruição de uma família. Deus nunca vai querer você. Ele manda você amar o próximo, depois vai mandar você matar. Então isso é fanatismo, isso é perturbação na cor de demônio, tá? Eu estou falando de quem segue a palavra. Essa pessoa, ela precisa entender que a vida dela agora que ela aceitou Cristo, que ela recebeu essa libertação, ela tem duas listas. Uma ficou para o passado. Você não tem que ir para o seu passado, esquece seu passado. Amém, Jesus? Se tiver que pagar um preço pelo seu passado, paga o preço pelo seu passado. Se entregue, paga o preço que tem que pagar logo. Mas Deus está construindo uma nova lista. Deus está construindo agora, reescrevendo agora a sua vida.
O que o Paulo está falando aos Colossenses é isso. Colossenses, olha, vocês estavam mortos em ofensas, em pecados, mas o Epáfras foi aí, levou o evangelho que ele aprendeu comigo, é o evangelho de Cristo, vocês receberam Jesus e agora, nova vida. Diga amém, Jesus. Isso aqui ficou muito forte, irmãos. Muito forte no meu coração. Olha o que ele vai falar no versículo 14. No 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principais as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então Deus pegou sua vida passada, e ele fez o quê? Cravou na cruz. Diga amém, Jesus. Sua vida passada, quem você era? Eu era traficante, pastor. Cravou na cruz. Eu era adúltera, cravou na cruz. Eu me prostituía por dinheiro, cravou na cruz. Está tudo lá. Ele carregou, ele cravou na cruz junto com ele. Ele não foi cravado na cruz, mas quando ele cravou na cruz, ele cravou também o seu passado. A partir do momento que você recebeu Jesus, ele pegou essa lista do seu passado e cravou na cruz com ele. E começou a escrever uma nova lista. Você quer ver o versículo 14? Você quer ver o versículo 14 na Nova Bíblia Viva? Olha que coisa linda, irmão. Na Nova Bíblia Viva. Coloca na tela aí a Nova Bíblia Viva. Colossenses 12, 14. Não está funcionando não? Tá. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. Ele apagou a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Aquela igreja, aquele povo de Colossos não sabia o evangelho, não conheciam a lei de Moisés, eles não obedeceram. Por não obedecer, então eles tinham os pecados ainda, as ofensas diante de Deus com eles. Mas quando eles recebem Jesus, Deus vivifica eles, tira as ofensas. Aí ele vem e crava na cruz. Jesus falou que cravou isso na cruz. Tomando essa lista de pecados, diga amém, Jesus. Aí fica muito claro, né? Eu fiquei rindo à toa quando eu vi isso. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu. Pregando aonde? Pastor, eu era isso, aquilo, eu andava armado, eu batia. Tem que pagar um preço? Vai lá, se entrega, paga o preço e sai de lá zerado. O que eu fazia, o único preço que eu tenho que pagar é a ofensa a alguém que eu fiz. Vai lá, peça perdão para aquela pessoa então e resolve o seu problema com ela. Fica limpo. A partir dali para frente, acabou. Não olhe mais para trás, é só para frente agora. Amém, Jesus? Ele pegou todos os seus pecados, ele tem uma lista, irmãos. Naquela hora que Jesus foi crucificado na cruz, Deus pegou a lista dos seus pecados e foi com Jesus e pá, na cruz. Você volta para o pecado se você quiser. Você não tem motivos para voltar para o lamaçal que Deus já te tirou. É para a liberdade que Cristo te libertou. Amém, Jesus? Aquele povo de Colossos, eles não conheciam a lei de Moisés, não conheciam o entendimento que Deus dava para eles, não sabiam de nada. Aí o Epáfras, que é o pastor deles, né? É o Epáfras, ele que vai lá, discípulo de Paulo, né? Ele que vai lá, ele vai pregar o evangelho, ele vai mostrar sobre a lei, vai mostrar sobre a graça, vai mostrar Jesus Cristo, ele vai revelar toda a verdade para aquele povo, e aquele povo começa a se converter, e ali é fundada uma igreja. Uma igreja que inclusive se torna uma bênção, né? Mas ele vai formar ali uma igreja. E o Paulo está mandando uma carta para o Epáfras, ensinando aquela igreja o antes e o depois. Vocês eram desobedientes, não conheciam, mas Deus pegou toda essa lista de pecados e pôs na cruz com o filho dele. Você só volta para o pecado se quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode sair daqui agora, parar na padaria ali e tomar uma cerveja. O problema é seu.
Seu, mais de ninguém. Ninguém tem que se meter na sua vida. Você pode sair daqui, direto para a favela aqui, para a boca de fumo e voltar a cheirar ou fumar. Problema seu. Não tem nada a se meter na sua vida. Você pode sair daqui, sua esposa está em casa, lavando louça, roupa, cuidando dos filhos, cuidando dos melequentinhos. Amém, Jesus? E você sai daqui e se envolveu com outra mulher, adulterar. Problema seu. Agora, está tudo errado. Porque Deus não mandou o seu filho para morrer numa cruz à toa. Quando ele morreu na cruz, ele pegou o seu passado e cravou na cruz. Pegou o seu pecado e cravou na cruz. Amém, Jesus? E isso é libertação. O que eu preciso fazer? Somente receber Jesus como Salvador. Só. E confessar todos os meus pecados diante dele. Se esses meus pecados ofendeu a lei, eu tenho que pagar. Se esses meus pecados ofendeu alguém, como a minha esposa, eu tenho que confessar. E assumir a responsabilidade dos meus erros. Amém, Jesus? Fora isso, mais nada. Ele fez tudo por mim e por você naquela cruz. Ele pegou a lista do pecado e cravou com ele lá. Junto com Jesus. E agora ele está fazendo uma nova lista da sua vida. Ele está reescrevendo a sua vida. Ele está lá anotando cada coisa boa que você faz, cada acerto que você faz, todas as vezes que você ia fazer uma coisa errada e você lembrou de Jesus Cristo. Não, não sou mais assim. Eu não vou fazer mais isso. Todas as vezes que o amigo te convidou, você disse, não vou mais para lá. Eu não faço mais isso. Todas as vezes que você irado ia falar um palavrão, você voltou atrás. Não. Eu não sou mais assim. Eu não falo mais palavrão. Todas as vezes que a mulher te ligou, a antiga, né? A tal da amante, né? E você falou assim, olha, você não entendeu, eu me converti, eu não tenho mais essas coisas, agora eu sou homem de uma só mulher. Você busca Jesus, se converta também e me esquece. E você então trocou até de celular, saiu de Facebook para ninguém te achar mais, seu passado não te encontrar mais. Quando você fez isso, adivinha? Jesus foi lá, na lista escreveu, Paulinho hoje abandonou de vez o adultério. Glória a Deus, está lá na lista. Uma nova lista está sendo feita. Amém? Amém? Vocês entenderam o que está aqui? Vocês entenderam a importância disso? A lista antiga foi cravada na cruz. Meu Deus, irmão, pensa no que você já fez no passado. Não fala nada, só pensa. Eu de vez em quando, depois de tantos anos, eu ainda paro de vez em quando para lembrar do meu passado, dos lugares que eu andei, das coisas que eu fiz. Eu fico enojado. Eu fico olhando assim e falei, meu, como é que pode? Como é que o ser humano se rende desse jeito a coisas tão baixas? Como é que o ser humano consegue se entregar a vícios e a perturbações desse jeito? Como é que a gente anda sem Deus nesse mundo, irmãos? Sem Deus eu acho que eu já estaria morto, sinceramente. Eu sei que muita gente fala isso. Mas sem Deus eu acho que eu já estaria morto. Sinceramente. Rapaz, eu fico pensando, mas não é assim que eu fico indo lá para trás e me martirizando, não. Eu só lembro para poder olhar para frente e entender o que Deus fez na minha vida. Tanto que eu não fico comentando sobre o meu passado para ninguém, porque não tem que comentar mesmo. Eu só lembro para poder, peraí, eu devo a Deus a minha vida. O meu lar, a minha casa, meus filhos sendo uma bênção, tudo que tenho hoje, tudo que eu sou hoje, eu devo a Deus. Por quê? Porque Ele pegou o meu passado, Ele tinha uma lista de todos os meus erros e pecados e pôs na cruz do Calvário com o Filho dele. E o meu Senhor Jesus fez questão de colocar naqueles pregos dos pés e das mãos os meus pecados. Mas Ele fez também com os seus pecados. A partir do momento que você entregou a vida a Jesus Cristo, como aquela igreja de Colossos, sua lista antiga foi cravada na cruz. E Ele começou uma nova lista. Ele começou a falar, Ele está escrevendo todos os seus acertos. Diga amém, Jesus. E se nessa nova lista você errar, não pense duas vezes, peça perdão a Deus. Quanto tempo leva isso? Tem que ser imediatamente. Errou, pediu perdão. Se errar, se não errar, glória a Deus por isso. Mas é difícil não errar, né? É difícil ou não é?
É difícil não errar. Principalmente quando você está irado. Tem gente que fica nervosinho à toa, irmão. Você quer saber quando eu estou nervoso? Eu. É quando eu estiver quietinho. Você já sabe que eu estou nervoso. Porque eu gosto de conversar, eu gosto de sorrir, eu sou feliz, eu sou para cima. Se eu olhar para você, já viu que eu estou nervoso. Eu estou me contendo, porque a Bíblia fala para não colocar o sol sobre a vossa ira. Eu estou me segurando. Entendeu? É a pior coisa que tem quando você explode. Não agrada a Deus. A Bíblia manda fugir da aparência do mal. Diga amém, Jesus. Uma nova lista, irmão. Meu Deus do céu. Não é à toa que a Bíblia fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Tudo já passou, tudo foi cravado na cruz. E está escrevendo uma lista nova da sua vida. Tem mais ainda, né? Pregando lá na cruz de Cristo. Passa o versículo 15. Ainda nessa versão, né? Deste modo, ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Essa versão é brincadeira, irmão. Não entende quem não quer. Não muda quem não quer. Se você entendeu isso, você vai falar assim, então a partir de agora, o senhor ganhou um servo, uma serva agora. Eu vou me conter, vou fazer igual o pastor agora. Então vou ficar quietinho, boto o tempo, vou caminhar, quieto, sozinho. Ninguém fala comigo. Até aquela agitação sair. Saiu, agora vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver a coisa sorrindo, tranquilo, em paz. Não vou colocar mais o sol sobre a minha ira. Não vou manchar a lista que Deus está fazendo de mim. Irmãos, você aceitou Jesus? Sim, uma nova lista está sendo feita. Ele cravou a lista de pecados na cruz e uma nova lista está sendo feita. Toda vez que você obedece o mandamento, Deus se alegra e escreve na lista. Não manche essa lista. Não manche, não mande seu nome para o Serasa. Amém, Jesus? O Serasa do céu, acho que é mais... Amém, Jesus? Teu nome sujo aqui embaixo já é ruim, né, irmão? Você pede crédito todo, não consegue comprar nada, crédito, seu nome está sujo, né? Agora imagina o nome sujo lá no céu. Não dá, né? Vai que Jesus volta aí e você, conhecedor do evangelho, vai ficar aqui na terra chupando o dedo. Mas se for só chupando o dedo, tá bom, né? Vai ficar aqui na terra tomando pancada de Satanás a vida inteira, até ele te levar lá para baixo. Porque você perdeu o céu. E perdeu por quê? Porque está nessa nova lista, você está manchando essa lista com pecados não arrependidos, sem perdão, sem arrependimento. Tem gente que está na igreja, mas continua fazendo coisas que não deveriam fazer. E não tem arrependimento. Deus, ele é tão bom e amoroso com a gente, irmãos, que enquanto a gente está nessa terra, ele ainda promete perdoar a gente. 1 de João 1,9 fala. 1 de João 9. Esse é aquele que tem pecado e confessa, ele é poderoso para perdoar seus pecados e purificar você de toda injustiça. Então ele deu para a gente, tá aí, mas se confessarmos os nossos pecados, tem que confessar, não tem jeito. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça, toda maldade. Então o nosso Deus é tão bom que, além de cravar a nossa lista antiga na cruz e começar a escrever uma nova lista para a gente, ele ainda nos deu a capacidade, a condição, nos mostra essa capacidade de que, enquanto eu estou aqui com ele, eu tenho poder para me livrar dos pecados e dos erros que eu cometo. O pecado no original é errar o alvo. O original do pecado é... Então a gente pega diariamente. É difícil ter um dia que você não vai errar. Você erra o alvo. Você erra o alvo, você está em pecado. Mas você confessa, deixa, peça perdão, se limpa, você está diante de Deus novamente. Amém, Jesus? Só que isso vai acabar.
Um dia Jesus vai voltar. E essa coisa que você não para de fazer, pode ser o local onde você está se amaranhando todo, e quando for subir, não vai conseguir subir não, irmão. Entendeu? Sim ou não? Olha o que diz Jeremias, capítulo 34. Olha o que Deus vai falar desse povo aqui, ó. Já estou terminando já, porque esse culto aqui essa mensagem eu acho até que Deus já falou contigo, nem precisava pregar mais. Acho que você já entendeu, né? Você tem uma lista antiga e uma lista nova. Não manche a lista nova, não vai para o Serasa do Céu, não, porque esse Serasa do Céu é ruim de sair. Aqui é mais fácil. Lá no céu é ruim. Não é que seja ruim, né? Mas se você está indo para lá porque você não se arrepende dos seus erros, irmão, então vai ficar difícil para você. Na verdade é até fácil, né? É até bem fácil, né? É só você se arrepender do que está fazendo. Fala, Senhor, poxa, errei, desculpa aí. Com sinceridade, acabou, está perdoado. Já limpou seu nome no Serasa do Céu. Não é tão difícil assim, né? Você tem que olhar para o seu coração. Como é que está o seu coração, né? Eu vou ler o versículo 15 em diante. Tá bom? Eu vou ler do 15. Do 15 tá bom. No 15 diz assim, ó. E vos haveis hoje convertido, e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. E tinhas feito diante de mim um concerto, uma aliança, na casa que se chama pelo meu. Então esse povo libertou os hebreus, libertou o povo de Deus, deu liberdade, deixou o povo de Deus livre. E ele está falando desse rei, né? Dessa, como é que eu vou dizer? Dessa prisão, né? O que eu quero que você entenda aqui não é nem quem prendeu, quem soltou, não é isso. Eu quero que você entenda o que está escrito lá em Colossenses. O que Deus fez por nós. Ele pegou a nossa cédula, a nossa lista antiga, cravou na cruz e começou a reescrever nossa vida. E ainda nos deu a capacidade de pedir perdão se a gente, caso manche essa lista nova que está sendo escrita, só de coisa boa que você passou a fazer quando você aceitou Jesus. Apareceu alguma coisa, é só você pedir perdão e ele vai lá e apaga de novo. E ele volta para a lista e você fica com a lista limpa. Ficha limpa, né? Você fica com a ficha limpa diante de Deus, em nome de Jesus. Amém, pessoal? E é isso que eu quero que você entenda. Então ele está falando do povo dele, que estava preso, estava escravizado, mas foi liberto, porque eles se converteram a Deus. Então libertou o povo está livre. Só que eles mudaram, no 16, ó. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um a sua serva, os quais já tinhas despedido forros, conforme a sua vontade, e os sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Escravizou de novo. Voltou para a escravidão. Quando que eu volto para a escravidão? Quando eu volto ao pecado. Por isso que eu não estou preso aqui ao texto, ao contexto do texto, né? No sentido de quem fez isso, quem fez aquilo. Eu quero que você entenda o seguinte: eu recebi Jesus, minha lista foi presa na cruz, beleza, uma nova lista está sendo feita sobre a minha vida. Aí eu manchei essa lista com o meu pecado, eu voltei a estar preso. E Deus está falando: poxa, você fez aliança comigo, você ficou livre, por que voltou para lá? Você está errando feio. A minha lista que eu estou fazendo está manchada aqui agora. Você não vai se arrepender? É isso que Deus está falando. E o que ele está esperando? Somente que você reconheça que você errou. E peça a Ele perdão com sinceridade e abandone esse pecado. Aquela lista volta ao normal. Uma nova lista que ele está reescrevendo. É isso que ele está reclamando aqui. Amém, Jesus? Bom, aí no 16 ele fala: então mudaste, porém, profanaste o meu nome e fizeste voltar cada um ao seu servo, e cada um a sua serva, os quais já tinha despedido forro, já tinha perdoado, já tinha libertado, né? Conforme a sua vontade, e os sujeitaste para que se vos fizesse servos e servas. Portanto, ele fala: assim diz o Senhor, vós não me ouvistes a mim,
para pregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome. Dar-vos-ei por espanto a todos os reinos. E aí ele vai falar aqui: e entregarei os homens que transpassaram o meu concerto, que não confirmaram as minhas palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim, com um bezerro que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. Isso é um tipo de sacrifício. Eles fizeram um sacrifício para fazer uma aliança com Deus, para ter a liberdade, tiveram, e depois voltaram atrás e começaram a escravizar. Pode colocar o 17 e o 18, na Nova Bíblia Viva, já que eu estou estudando também essa versão. O 17 e o 18, os dois versículos, esses dois últimos que eu li. 17. Por causa disso, porque você pegou aquele que estava livre e escravizou novamente, você que estava fora do pecado, voltou ao pecado, saiu da escravidão, voltou para a escravidão, voltou à lista antiga, né? Por causa disso, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram. Passa. Vocês me deram liberdade, vocês não deram liberdade aos seus irmãos israelitas. Por isso vou dar liberdade à espada, à fome e à doença. Para quê? Irmãos, ali não é a espada, não é a palavra, não. Ele está falando de entidades. Hoje em dia a gente entende que são demônios, que vai vir contra eles com espada, fome e doença. Vê se não é grave você ficar manchando a nova lista que Deus está fazendo da sua vida. A lista antiga, quando você aceitou Jesus, cravado na cruz com ele. Uma nova lista ele começa a fazer: meu servo agora foi batizado nas águas, meu servo tal foi batizado no Espírito Santo, meu servo tal perdoou a esposa, meu servo tal restaurou a família, meu servo agora está educando seus filhos na palavra, meu servo agora parou de xingar, meu servo agora parou de se prostituir, meu servo não bebe mais, meu servo é uma bênção. E aí de repente você começa a voltar às práticas antigas e começa a errar nessa lista e manchar essa lista novamente. Deu para entender, sim ou não? Ele está falando: se vocês querem fazer isso, então tá bom, então eu vou dar liberdade para a espada, vou dar liberdade para a fome, vou dar liberdade para a doença, eles vão vir sobre vocês. Então é loucura, irmão, você aceitar Jesus e querer continuar fazendo as mesmas coisas antigas, ou voltar a práticas antigas. Isso é doideira. Você está abrindo a porta, como a gente fala hoje, né, na linguagem nossa atual, você está abrindo a porta para o diabo entrar. Ele bateu na porta assim, ó. E meteu o pé e entrou. E você convidou. Sabe que o diabo não precisa de convite, né? Ele vai se embrenhando, vai entrando. O bicho é tinhoso. O bicho é tinhoso, irmão. Você tem que vigiar o tempo todo. Mas e quando a gente convida? Piorou. Ele está entrando, com os teólogos gostam de falar, com legalidade na sua vida. Ele está legalmente agindo na sua vida e você não tem o que fazer, porque ele está legalmente ali. Deus dá liberdade, irmãos. Não é que Deus está fazendo, não. Então, antigamente tinha a ideia de que Deus fazia tudo, né? Ele matava e ele dava vida. Ele era que dava maldição, que dava bênção. Mas Jesus veio e Jesus nos ensinou que o causador de todo mal é o diabo. Parecia que no passado alguns achavam que era Deus que fazia o bem e o mal, né? Mas não, é o diabo. Jesus falou que o diabo é o causador de todos os males. Por que ele está entrando na minha vida novamente e fazendo mal? Porque eu comecei agora a sair da liberdade que Cristo me libertou e voltei e comecei a manchar a nova lista que ele está fazendo de mim. Aí Deus falou: bom, então eu não posso honrar essa aliança que eu fiz com você. Eu fiz uma aliança com você, estou reescrevendo a sua vida, eu quero cuidar de você. Eu levei suas enfermidades, levei suas dores, levei seus pecados, levei suas maldições para te dar uma vida abençoada. Mas você não quer. Não pode ver um rabo de saia para se prostituir, para adulterar.
Essa frase aí não sei se é muito legal não, mas já falei. Depois eu vou pesquisar para ver se isso é palavrão. Minha mãe falava isso. Depois eu vou pesquisar para ver se é ruim, né? Porque de repente a gente fala umas frases antigas, pode ser ruim e pode ofender alguém, não quero ofender ninguém, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer? Sim ou não? Eu uma vez atendi um homem, 40 e poucos anos, e ele falava que não conseguia se conter. Ele ficava em casa, casado, tá? Ficava em casa, a esposa ia dormir e começava a ficar nervoso, e ele falou: pastor, eu saía de madrugada, ia lá para as ruas de Madureira para pegar alguma mulher lá prostituta e me prostituir. Meu irmão, você tinha esposa, cara? Tenho esposa. Eu amo a minha esposa, pastor. Eu amo a minha família, pastor. Mas é uma coisa que é mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Eu saio dali, vou lá, e daqui a pouquinho estou me prostituindo lá com as mulheres na rua. E tá bom então, vamos orar então. Deixa eu fazer uma oração. Quando eu meti a mão lá, bum, demônio. Era demônio, irmão. E sempre é. A porta está aberta, espada, fome e doença. Daqui a pouco está com AIDS, daqui a pouco está com câncer, daqui a pouco está enfermo, porque está manchando a lista nova que Deus está fazendo na sua vida. Isso não é brincadeira, irmãos. Isso é coisa séria. O homem tinha tanto demônio que eu fiquei até quase 1h da manhã dentro da igreja expulsando o demônio daquele homem. E os obreiros todos assustados, um demônio mais bravo do que o outro. O atendimento com ele já foi difícil. E quando começou a manifestar demônio, e sai um e vem outro, sai um e vem outro, sai um e vem outro. Quando eu fui ver, já estava dando meia-noite já. E estou expulsando demônio lá. Mandei fechar a igreja. Depois eu não sei como é que ficou a vida dele, ele nunca mais voltou na igreja. Tem gente que não quer, irmão. A pessoa quer um paliativo, sabe? Ela quer, sabe, ela não quer ser curada, ela quer tomar o remédio a vida inteira. O médico fala assim, ó, se eu fizer esse tratamento, você vai ser curado. Não vai depender de remédio. Mas se você quiser tomar remédio, você também não vai sentir essa dor. Não, eu prefiro tomar remédio a vida toda. Ela não quer ser curada. Ela não quer mudar. E Deus conhece isso. O problema é que Ele dá liberdade à espada. Tirou? Eu apontando para cá, por nada. O problema é que Ele dá liberdade à espada, à fome e à doença para destruírem. O diabo tem liberdade de entrar. Legalmente, ele entra. Se você vai expulsar, sai de mim, está amarrado. Está amarrado o quê? Você mandou eu entrar. Você abriu a porta para mim. Que me amarrar o quê? Você não pode me amarrar, não. O homem lá de cima me deu liberdade para entrar com espada, fome e a outra tradução de pestilência. Espada, fome e doença. Ele me deu liberdade para entrar na sua vida. Esqueceu? Você nunca se arrependeu de verdade daquilo. É um remorsozinho aqui, uma lágrimazinha ali, mas arrependimento não tem. Tanto que você sempre volta lá, para beber daquela fonte maligna. Está dando para entender, sim ou não? Irmãos, Deus, meu Deus do céu, passa, vai, passa. Vocês servirão de exemplo, um triste exemplo, a todos os povos da... O povo de Deus é para servir de exemplo bom para o povo da terra. Não de exemplo ruim, irmãos. Jesus pegou a sua lista antiga, cravou na cruz, está escrevendo uma nova lista. Não mancha essa lista, irmão. Amém, Jesus? A gente tem que servir de exemplo bom para esse povo perdido aí. O povo está perdido, irmão. A gente joga futebol toda quinta-feira. Ontem teve futebol lá. Eu tento não chegar muito cedo no campo do nosso futebol da igreja aqui. Eu tento não chegar muito cedo, por quê? Porque o grupo anterior ao nosso, misericórdia, cada frase um palavrão, mas cada palavrão não respeita. Eu não vou levar minha esposa, eu não levo. Não levo, porque se você for levar sua esposa, sua filha, ela fica lá, mas fica ouvindo um monte de palavrão, e pesado. E eles não estão nem aí. Você vê que o povo está, sabe, com a cabeça perturbada. Sei lá, não tem respeito. Você vê a menina lá e xingando. Dá vontade de chegar e falar, irmão, tá vendo aqui não? Mas aí eu vou me meter na vida dos outros. O que eu tenho a ver com a vida dos outros? Eu não posso. Ele está no lugar aberto. É a liberdade dele. Você está dando para entender, sim ou não? A gente não pode ser assim. A gente não veio para Cristo para servir de exemplo errado para o povo. De exemplo do que não é para fazer. O nosso exemplo tem que ser do que é para fazer.
A pessoa tem que olhar para mim e falar assim, é assim que eu quero ser. Diga amém, Jesus. É assim, meus filhos têm que olhar e falar assim, eu quero ser igual ao meu pai. É assim que tem que ser. Mas Deus libera a espada, a fome e a doença. Olha que coisa séria. O diabo fala assim, lembra do Jó? Lembra do Jó? Quem foi que pediu para tocar do Jó? Pediu a quem? Deus liberou ou não liberou? Deus libera, irmão. Vai lá, toca, só não toca na vida dele que ele é meu. Você lembra a vida do Jó, né? Até hoje o Jó é dado como exemplo. É ou não é? Até hoje o Jó é dado como exemplo de sofrimento, até no meio secular. Estou sofrendo com o sofrimento de Jó. Até o pecador fala isso. É assim ou não é? Serviu de exemplo. Alguma coisa errada tinha. A Bíblia fala que era o medo, não sei, mas... Bom, vai, passa. Entregarei os homens que violaram a minha aliança. Ele vai entregar os homens que violaram a aliança e não cumpriram os termos da minha aliança que fizeram na minha presença. Eita, quando cortaram o bezerro ao meio, era um tipo de sacrifício que faziam na época. O Abraão fez esse sacrifício, né? Me separaram as duas metades e caminharam entre elas. O Abraão fez isso. Então eles fizeram, cortaram, passaram no meio, uma aliança com Deus de que nunca mais ia largar a presença de Deus. Mas começaram a botar todo mundo para a escravidão novamente, começaram a se escravizar no pecado novamente. Cuidado com isso aqui, cuidado com a internet, cuidado com a amizade, cuidado com a sua vida lá fora. Amém, Jesus? Ele está falando, vou liberar, hein? Vou abrir a porteira. Eles vão vir com tudo. Se o diabo não toca na gente, irmão, o apóstolo Paulo, ele disse que nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Por que a gente não morre? Quem segura a gente? Mas se continuar com essa brincadeira, ele vai liberar a espada, a fome e a doença. Ele está falando, eu vou liberar. Não tem o que fazer. Quer dizer, tenho que fazer, né? Se arrepender e voltar correndo. Diga amém, Jesus. Coloca aqui para mim para eu terminar. Vou parar aqui. Eu acho que já entendeu, já deu para entender, já falei até demais. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Na mesma versão que eu estou lendo, a Nova Bíblia Viva. Para a gente fechar aqui. Nova Bíblia Viva. Ó, é isso mesmo, filho. Isso. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres, que foi o que aquele povo lá em Jeremias não fez, né? Cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias Fica preso. Por quê? Porque ele libera a espada, ele libera a fome, ele libera a doença. Não foi o que você viu? Porque vocês voltaram para a prisão e aprisionaram de novo os hebreus, os israelitas, vocês não deram liberdade para eles, a gente fez uma aliança para que eles fossem livres, mas vocês prenderam. Então vou liberar a espada, a fome e a doença. Vai vir contra vocês. O que eu tenho que fazer? Cuidar. Essa palavra aqui, ó, essa palavra é tudo, ó. Cuidem de permanecer, cuidem. Fica só com essa frase aqui, ó. Cuidem de permanecer, só essa frase. Cuidem de permanecer, eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. Então eu estou andando pela rua, olhei assim e está amarrado, em nome de Jesus. Não é ficar olhando, caramba, meu Deus do céu. Não. Já repreende, vira as costas e vai embora. Amém, Jesus? Cuida da sua vida. Amém, Jesus? Está nervosinho? Não, espera aí, deixa eu botar a cabeça dentro do congelador, deixa eu tomar uma água gelada, deixa eu esfriar, depois eu vou resolver isso aqui. Cuida para você não errar. Amém, Jesus? Cuida, e se errou, irmão, mas na hora fala com Deus, Senhor, eu ia fazer, mas não fiz, mas tive vontade de fazer, perdoa aqui, a intenção do meu coração era essa, eu sei que está errado, ou eu fiz, eu pratiquei, mas está errado, me ajuda a sair disso, eu não quero isso. Deus conhece a sinceridade do nosso coração, não adianta mentir, irmão, Deus conhece a sinceridade do nosso coração.
Ele sabe quando você olha com interesse, quando você olha com intenção estranha, quando você vai falar e não fala, mas tem vontade de falar, ou você falou, ou você fala, quando está escondido, separado, ou você acha que Deus não sabe, Deus não está vendo tudo. Você sabe que Deus está vendo tudo. Amém, Jesus? Nós temos que ter isso em mente. Eu é que tenho que cuidar para permanecer livre. E não fique novamente preso nas cadeias da escravidão. Você tem que cuidar. Cuide. Cuidem, no caso, né? Eu tenho que cuidar, você também. O meu papel é pregar. O meu papel é mostrar o que está aqui. Esmiuçar, trazendo outra versão da Bíblia para você entender melhor, esmiuçar e mostrar para você. Agora, as decisões quem toma são vocês. Você não manda na minha vida, nem eu mando na sua vida. Entende? Aí não tem jeito. Quer ser uma pessoa livre? Quero, pastor. Então, irmãos, a liberdade está na palavra de Deus. Orar para expulsar um demônio não significa que você foi livre. Esse homem que eu expulsei demônio até meia-noite, quase 1h da manhã, um monte de demônio que o homem tinha, eu nunca vou esquecer desse caso. Porque ele tinha um demônio que tomava conta da visão, do tato, do paladar, do olfato e da audição. Esse homem tinha um demônio para cada... Como é que fala? Sentido. Para cada sentido dele. Visão, audição, paladar, olfato e tato. Eu expulsei um, veio outro. Eu estou nos olhos dele. Eu expulsei, veio outro. Eu estou na boca. Veio outro, eu estou no ouvido. Então, depois fui conversar com ele. Ele falou, pastor, de vez em quando, agora o senhor está falando aí, desses demônios todos. Irmão, você tinha que ver quando ele se manifestou. Os obreiros correram. Saíram de perto assim, ó. Porque ele virou todo para trás, igual naqueles filmes de terror aí antigamente. Ele se quebrou todo para trás assim, ó, tum, e botou a mão perto do calcanhar dele. O bicho ficou assim, ó. Era demônio, não era ele, né? Ficou assim, sabe? E começou a andar com as pernas assim, ó, com a mão para trás. As pernas dele subiram aqui, ó. Aí o obreiro, em vez de me ajudar, correu. Quando ele viu que as pernas começaram a subir, ele com a mão lá e as pernas subindo aqui, o obreiro correu. E eu falei, vocês me ajudaram, vocês estão correndo? Aí eu expulsei o demônio, aí a perna voltou, ele voltou com a perna e foi voltou normal. Um demônio para cada sentido. Agora, se ele quis voltar para o mundo, aí é problema dele. A gente expulsa, ora, e fala, olha que coisa poderosa. Não adianta nada, irmão. Se a pessoa não quer a verdade, se ela não quer a palavra, Deus vai liberar a espada, a fome e a doença. Esses demônios serão liberados para agir nessa vida. Por quê? Porque a pessoa acabou de receber uma oração, o mal saiu, ela saiu da igreja bem, mas ali na esquina já voltou a errar. Não adianta nada. Por isso que a Bíblia fala, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Que conhecereis a verdade vos libertará. A oração é a coisa mais fácil que tem. Amém, Jesus? Mas não adianta. Você expulsa o demônio, ali, já saiu xingando, saiu ali, já saiu, já viu outra pessoa ali, já desejou a pessoa, já começou a dar aquelas cantadas à pessoa ali, caiu a nota na carteira quando já pegou o dinheiro e mentiu para a pessoa, já saiu soltando palavrão, não adiantou nada. Ou seja, a porta abriu novamente, quebrou a aliança e Deus está liberando a espada, a fome e a doença. Está amarrado, né, irmão? Amém, Jesus? Eu entendi então que Deus, Ele tem aliança com quem tem aliança com Ele. O nosso Deus é santo, limpo. Ele não vai se sujar por causa da sua sujeira. Quer ficar sujo, vai ficar sozinho. Ele não vai se sujar contigo, nem comigo. Ele é limpo, é santo. Quer ficar na sujeira? Quer ficar na brincadeira? Vai ficar sozinho. E a porta vai abrir. E o diabo vai vir com tudo. Uma hora a coisa vai. Como é que fala lá fora? Uma hora a casa cai, né? É isso. Uma hora a casa cai. Aí você vai ficar...
Ai, pastor, por favor, mas... Ah, meu Deus, pastor, e agora, pastor? Já foi. Aí vai ter que sofrer as consequências disso. Não precisa, irmão. Não torne, já foi liberto? Foi. Não volte agora para o jugo da servidão. Na tradução normal fala isso. Bota a tradução normal. Gálatas 5:1. A normal, a corrigida. A gente costuma usar. Ó. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos. Então é você que tem que ter um cuidado, né? Não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. É você que cuida disso. Não sou eu que vou ficar atrás de você, cuidando de você. Nem Deus, é você que cuida de você, que tem que tomar atitude, irmão. Ah, então eu não vou mais na casa dela não, porque a gente vai lá só para tomar um café, e toda vez que eu vou lá tomar um café, eu caio em prostituição com ela. Ah, não vou mais na casa dele não, porque ele me chama lá para conversar com ele, eu vou lá só conversar, mas esse papo vai, papo vem, quando eu vejo eu caio em prostituição com ele. Então para que você vai na casa dele? Para que você vai na casa dela ainda? A sua carne está te enganando, irmão. Amém, Jesus? E você está voltando para o jugo da servidão. Por quê? Porque Deus libera a espada, a fome e a doença. São 3 demônios, tá? Não se engane, não. São 3 demônios aqui. 3 tipos de demônios. Tá? Que vai colocar miséria, fome. Vai colocar dificuldade. Gente que é muito bom profissional, mas não consegue emprego. Já viu isso? Gente que trabalha, ganha e perde, trabalha, nunca tem nada na vida. Não é falta de trabalho, não. Gente que é bom profissional, não é profissional ruim, não, mas não consegue. Fome. A espada, para ferir, o diabo está sempre ferindo de alguma maneira, emocionalmente, psicologicamente, sempre ferindo, tem espada. E a doença, né? Não precisa falar muito da doença. Você vê aí cada coisa acontecendo, cada enfermidade estranha. Um amigo meu falou comigo que estava gripado num dia, sentiu meio gripado, foi para o médico. Ele falou, é só uma gripe, está tranquilo. Voltou para casa. Alguns dias depois, começou a ficar sem ar, voltou para o médico. Poucos dias depois, o médico foi olhar, já tinha uma mancha no pulmão. Tuberculose já avançada, ficou 10 dias internado. Está amarrado nessas doenças, hein, irmão? Está repreendido. Bom, vocês entenderam a mensagem, sim ou não?